Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Todos bem com a glória de Cristo? Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma quinta-feira, onde o Senhor proporcionou a cada um de nós a graça de poder estarmos aqui na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome desse Deus. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo de número 12, a partir do versículo de número 8. Até o versículo de número 10. Cumprimento os irmãos que estão conosco também através do canal. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Tem alguém da área da saúde aí hoje? Tem ninguém não? Isso é preocupante, hein, pastor? O meu coração bate de uma maneira que vocês não têm noção. E olha que a gente está, não é bem essa palavra acostumado, não é bem essa. A gente está a cada dia meditando, olhando a palavra do Senhor, mas a gente sabe que falar de Jesus é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante. A gente poder estar falando desse Deus pelo qual nos criou, que formou a cada um de nós. Confesso que é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Louvado seja o nome. Abre sua Bíblia, já abriu, né? Juízes 12, isso. A partir do versículo de número 8 vai dizer assim, ó. E depois dele, julgou a Israel e Ibissã de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas e 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Até aqui a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for a vontade do seu coração. Amém? Irmãos, quando o pastor Ricardo ele me chamou para que pudesse estar pregando essa palavra aqui, eu falei, pastor, amém, a gente vai lá em nome de Jesus, a gente vai estar junto, porque é um prazer, para mim é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, porque eu falo que a minha caminhada ela começou aqui. Eu não nem digo que começou lá na Batista, mas ela começou aqui, juntamente com os irmãos, aqui nessa garagem. A garagem ainda com aqui da piso de cimentado, e aqui a gente vai aprendendo da palavra do Senhor. Mas confesso que quando ele me falou, desde quando ele me falou, a cada dia eu pego na palavra do Senhor e vou olhando e vou meditando e vou pesquisando, porque isso é importante para cada um de nós. E confesso que cada vez que eu olhava essa palavra, a gente estuda assim, a gente pesquisa, mas o Espírito ele vai falando ao nosso coração aquilo pelo qual ele quer falar com cada um de nós através da sua palavra. Eu glorifico o nome do Senhor por esse desejo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor de poder estar estudando acerca desse livro de Juízes, e tem sido bênção para cada um de nós. Cada dia que o Senhor, ele usando os teus servos aqui para poder estar falando da palavra do Senhor, poder estar falando desse livro, estudando acerca desse livro, a gente vai aprendendo cada dia mais. E quando você tem essa incumbência de poder estar trazendo a palavra, quando você ainda para poder estar meditando mais nela, o Senhor ele vai acrescentando em cada um de nós. Mas antes de nós dar início sobre a vida desse juiz, eu queria fazer uma retrospectiva, se assim o Senhor me permite, acerca desse livro, onde nós, há um mês e alguns dias, nós já estamos aqui estudando, aprendendo acerca do livro de Juízes, aonde, quando nós vemos a palavra do Senhor aqui em Juízes, a gente vai ver que a gente vai encontrar juízes que passaram por diversas situações, no período pelo qual cada um estava ali governando, julgando, uns enfrentando batalhas
terríveis situações onde o Senhor era Ele que intervia na vida do seu povo, mas cada juiz com as suas particularidades. Nós vemos na palavra do Senhor acerca dos juízes, e eu estudando, pesquisando isso, eu vi que existem os juízes, são 12 juízes, tem uns que falam que são 14, que conta com Samuel também, mas aí ele vai dizendo aqui os juízes, e na pesquisa que eu fui, ele classifica menores e maiores, aonde mostra que Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Esses são considerados juízes maiores. Mas a palavra também na pesquisa mostra acerca desses juízes menores. Por que menores ou pacíficos? Porque muitos deles não enfrentaram tantas batalhas como os outros. Aonde nós temos aqui Sangar, Tola, Jair, Ibição, que nós vamos falar, Elon e Abidom. Cada um com a sua particularidade. Quando nós olhamos, já foi falado aqui de alguns juízes, só para a gente trazer à memória algumas situações que aconteceram. Quando nós falamos de Otiniel, fala que foi o primeiro juiz conhecido por derrotar a opressão da Mesopotâmia. Quando nós falamos de Eude, fala de um juiz canhoto que liderou Israel da opressão dos moabitas. Sangar fez uma grande vitória contra os filisteus, mas sem muito detalhe sobre a sua vida, porque não conta muita coisa, mas teve uma grande batalha também. Quando nós falamos de Débora, junto com Baraque, que derrotou os cananeus ali, liderando Israel, a uma vitória após 20 anos de opressão. Eles tiveram essa vitória. Gideão fala de um líder conhecido, que derrotou Medianitas, com um exército muito pequeno, confiando na força divina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tola governou por 23 anos. Jair liderou por 22 anos, em um período de tempos conturbados, após Abimeleque. Jefté, nós tivemos semana passada aqui o jovem Edgar ensinando, mostrando para cada um de nós acerca desse rei, onde aqui fala um guerreiro poderoso que liderou Israel, a vitória contra os amonitas, que fez uma promessa insensata, uma promessa que não estava de acordo com a palavra do Senhor, como foi falado na semana passada a cada um de nós, através do Edgar aqui trazendo essa mensagem para cada um de nós. Aí fala de Elon, de Abidom, fala de Sansão, um homem que venceu muitas batalhas também, mas que ficou marcado pela fraqueza pessoal. Enfim, a gente pôde entender, pôde aprender acerca desses homens, pelos quais a palavra do Senhor, ela deixa claro, ela mostra para cada um de nós. Mas como eu falei aqui, o juiz Ibissam, a palavra fala que ele governou um período de paz. Diferentemente dos outros juízes, na pesquisa mostrando para cada um de nós, fala que ele lidera, ele se destaca por seu caráter pacífico e pela ausência de conflitos durante o seu governo. O governo aonde havia paz. Um líder pelo qual fora conhecido com um caráter pacífico, aonde não havia aquelas guerras como outrora os outros juízes, nós podemos ver, já foi falado aqui para cada um de nós, mas como nós pesquisamos, a gente vai ver das guerras, das batalhas que houveram, mas esse juiz não. A palavra diz que ele passa a ter um governo pacífico, com ausência de conflitos durante o seu governo, durante o período pelo qual Ibissam ele julga o seu povo. Período esse que a palavra diz que durou 7 anos. Após Jefté, ele agora lidera o seu povo pelo período de 7 anos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que ele fala que esse mesmo Ibissam, ele pega os seus 30 filhos e as 30 filhas, e ele faz com que os seus filhos, eles se casem com as filhas de pessoas de outros clãs, de outras tribos.
ele junta os seus filhos, os 30 filhos, ele vai buscar 30 filhas de outros clãs para que eles pudessem casar com eles, assim como também a sua filha buscar outros varões, outros homens de outras tribos, para que pudessem estar ali fazendo uma aliança com o seu povo. Provavelmente por isso, esse período de paz durante 7 anos, porque Mibsam, ele usava dessa prática para poder fazer com que o período que ele tivesse ali julgando aquele povo fosse um período de paz, de passividade no meio do seu povo, sem guerras, sem luta, com ausências de conflitos, diferentemente dos outros juízes, aonde ele criava ali alianças para poder ajudar o seu povo. Alianças para poder fazer com que a nação pela qual ele estava julgando ali, ela não viesse a viver um período de dificuldade, um período de luta, um período de tribulação, mediante as alianças que eram feitas no período pelo qual ele julgou a Israel. E eu olhando para isso, eu via a diferença de como ele lidava com a situação daquele povo, diferentemente dos outros juízes, que enfrentaram batalhas ferrenhas, que enfrentaram outros povos, enfim, tantas situações acontecendo. Esse não, ele faz com que essas alianças que ele fazia trouxesse a paz para dentro do seu povo. Trouxesse a paz para que não houvesse nenhum conflito. E não houve durante 7 anos. Foi um governo liderado com paz, com calma, com paz, sem a presença de inimigos, aonde ele governava aquele povo, aonde ele julgava aquele povo. Isso mostra para cada um de nós que sob a liderança dele, o povo desfrutou de um período de estabilidade e prosperidade. Olha que governo maravilhoso. Eu fico imaginando, pastor, o nosso governo nesse período de agora, a gente passar por um momento como esse, um período de paz, um período de prosperidade. Quando eu fui pesquisando isso, sabendo o que era a palavra, o simbolismo da palavra Mibsam, olha o que estava escrito lá na pesquisa, quando eu via, vai dizer assim, o nome Mibsam significa fragrância ou perfume, mas outra tradução também diz rápido, mas fala de fragrância de perfume. Isso simboliza a influência positiva sobre o seu povo, trazendo uma fragrância agradável ao seu governo. Imagina o nosso governo agora, 2025, estivesse exalando essa fragrância, onde trouxesse paz para cada um de nós. Agora ele está falando, o cheiro dele deve ser enxofre. Deve ser enxofre. Depois corta. Mas Mibsam não. O governo, a liderança dele, fez com que o seu povo desfrutasse de uma época, de um período de estabilidade, desfrutando do bom e do melhor, de prosperidade. Um período sem luta, um período sem guerra, um período onde o povo, havia harmonia entre o povo, havia harmonia entre a liderança e o povo pelo qual estava ali sendo julgado por ele. Havia ausência de conflitos, de guerras. A palavra mostrando aqui que a prosperidade foi ela que o povo desfrutava durante esse período. Enquanto muitos outros juízes viviam, como eu já disse, aquelas batalhas tremendas, batalhas ferrenhas no seu reinado, no período pelo qual eles estavam julgando, esse governo não. Ele faz com que o seu povo desfrute de um período de estabilidade e de prosperidade. Enquanto muitos viviam brigando, lutando, espada, aquelas coisas todas, esse governo não. Fala de um período de
prosperidade e instabilidade, aonde havia um governo tranquilo, sem a presença, sem ameaças para o seu povo, aonde o povo vivia tranquilamente. Mas, irmão, a gente deve entender uma coisa, que para a gente manter um período de estabilidade na nossa vida, quão difícil é, e principalmente nesses tempos de hoje. Como é difícil para mim e para você, eu creio também, a gente manter um período onde a gente possa desfrutar de um período de paz, um período de estabilidade, um período de prosperidade dentro do nosso lar, na nossa vida cristã. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite, sobre como nós devemos fazer para manter, para nutrir, se eu puder falar essa palavra, um período de paz, nós como cristãos, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade. De que maneira nós devemos fazer para que a gente possa também experimentar, viver esse momento ainda nesses tempos de hoje. Ainda nesses tempos de hoje, onde Oséias diz que o que prevalece é roubar, é furtar, é adulterar, é homicídio em cima de homicídio. Como viver numa terra, num país, aonde, quando eu falo país, eu falo num contexto geral, não estou falando tão somente do Brasil, mas como viver, nós ainda, nesse tempo de hoje, 2025, a gente poder viver esse período, mediante as atrocidades que nós vimos, as diversidades que acontecem na nossa vida, as lutas que muitas das vezes se levantam para a gente, sobre a vida de cada um de nós. De que maneira nós devemos nos portar? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que lição demonstra que liderar em tempos de paz e prosperidade também é uma tarefa valiosa e crucial, de extrema importância para que alguma coisa se realize, se desenvolva ou exista. É de extrema importância para cada um de nós também a gente poder viver, desfrutar, manter esse período também dentro do nosso lar, na nossa casa. Porque muitas das vezes, até mesmo dentro do nosso lar, a gente encontra adversidade, a gente encontra situações que muitas das vezes elas roubam a nossa paz. Muitas das vezes na nossa sociedade, no bairro onde nós vivemos, a gente também passa por situações aonde acontecem coisas que elas tentam também minar a cada um de nós, tirar a nossa paz. E muitas das vezes também dentro da nossa igreja, dentro de denominações chamadas igreja. Eu não digo só a nossa igreja, mas falando dentro de denominações chamadas igreja, no contexto geral. Também acontece da mesma maneira. Acontecem situações que podem também, se nós não atentarmos, tirar, roubar a nossa paz. Porque o inimigo de nossas almas, ele está aí para isso, para matar, para roubar e para destruir a nossa vida. Porque ele sabe que para ele não tem mais jeito, não tem mais saída. Não tem como mais ele ter aquilo pelo qual já está guardado, proposto para cada um de nós, que é a nossa salvação, que o Senhor entregou a cada um de nós, Ele dá a cada um de nós de graça. Para Ele não tem mais essa saída. Por isso Ele causa situações, muitas das vezes, para poder fazer com que eu e você, a gente venha perder esse período de estabilidade, de paz, de prosperidade dentro da nossa casa. Quantas das vezes, falando agora de prosperidade, passamos por situações, apertos, ainda dentro da nossa casa, mesmo ainda sendo crentes, sendo servos do Senhor. E quando o Senhor, Ele diz, através da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, a pergunta que eu faria era essa: como manter essa estabilidade e essa paz dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja,
na nossa sociedade, no lugar aonde nós estamos, onde nós vivemos, ao nosso lado, como viver, manter essa situação também dentro de cada um de nós. Uma vez que o próprio Senhor, Ele vai dizer para cada um de nós em João 16, 33, a parte B do texto, Ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Não entendi, no mundo tereis aflições. Ele diz: no mundo tereis aflições. Então, se o próprio Senhor, Ele já está dizendo, Ele não enganou nenhum de nós, Ele vai estar dizendo para cada um de nós que no mundo tereis, a parte B do texto diz que no mundo nós vamos ter aflições. Não tem jeito, não tem para onde o ser humano, nós corrermos, não vai ter. O problema é que muitas das vezes as pessoas elas não entendem isso. Que muitas das vezes elas entram para dentro de denominações chamadas igreja, elas aceitam, entre aspas, o Senhor, mas acham que daqui para frente agora tudo vai ser mil maravilhas, e não vai ser. E muitas das vezes as pessoas se frustram com isso. Elas se frustram por não ter uma vida equilibrada, não ter uma vida assim, sem dificuldade, sem luta. Não, nós vamos ter, porque o próprio Senhor, Ele já disse para cada um de nós: no mundo tereis aflições. Então não tem como a gente correr. E Mateus vai dizer, o Senhor, abra sua Bíblia em Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo. Mateus 10. Glória a Deus. Lá no versículo de número 34, ele vai dizer assim, ó, Mateus 10, 34. Olha o que o Senhor está dizendo: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada. Espada fala de divisão. E muitas das vezes é dessa maneira que acontece dentro de muitos lares. Separação, divisão. Muitas das vezes por não aceitar a condição do outro, o desejo do outro, ou não aceitar o momento agora como uma pessoa, muitas das vezes ela se entrega ao Senhor, muitas das vezes a pessoa vai contra a decisão de muitas das vezes da pessoa. E em muitos lares acontece isso. Então o Senhor está dizendo, lá no mundo não vai ter paz, nós vamos ter aflição. E agora ele fala que o mundo, ele vai dizer agora que ele não veio trazer paz, mas sim a espada, a divisão. É por isso que o Senhor, ele diz em Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor. O pastor até leu semana passada aqui também esse texto, e vale a pena nós lermos novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 13, ele vai dizer assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. E ele vai dizer, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai começar dizendo, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer. Olha o que ele vai dizer no final. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de guerra
e tempo de paz. Então, aqui no lugar aonde nós vivemos, o período pelo qual nós estivemos passando aqui por esse lugar, a palavra está dizendo que a gente vai ter tempo de guerra, mas vai ter tempo também de paz. É por isso que muitas das vezes a gente não consegue, por nós mesmos, fazer com que esse período ele se estenda, ele se prolonga. A palavra mostra que esse homem, ele tendo os seus filhos, ele cria, agora ele começa a fazer alianças para manter aqui a paz pela qual ele estava reinando, governando naquele período. E que aliança nós temos feito nesse tempo de hoje? Qual tem sido a aliança que você tem feito, que você tem buscado nesses tempos de hoje, para tão somente manter, para nutrir essa paz, essa prosperidade? Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de bem, de dinheiro, eu não estou falando disso. O que você tem buscado e qual tem sido as alianças que você tem feito, que nós temos feito nesse tempo de hoje, para muitas das vezes a gente fazer com que essa paz, ela venha reinar dentro do nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade, por onde nós estivermos. Em quem nós temos buscado isso? O que você tem negociado, o que nós temos negociado nesse tempo de hoje, para poder tão somente manter essa paz dentro do nosso coração, em cada situação, na área da nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria abordar agora 3 pontos com os irmãos. Serei breve naquilo que eu vou falar. Que a palavra vai dizer a importância da paz e da estabilidade. Tanto um como o outro é fundamental para o crescimento e o progresso de cada um de nós. Tanto a paz quanto a estabilidade é de suma importância para que eu e você, a gente venha a progredir, a gente venha a ter um crescimento e principalmente no Senhor, no nome do Senhor, um crescimento espiritual a cada dia. Porque tanto um como o outro, tanto a paz como a estabilidade, ela vai promover um ambiente seguro a cada um de nós. Ela vai promover também uma família sólida, estabilizada, quando há essas características dentro de cada um de nós. A paz, a estabilidade, ela vai prosperar, vai fazer com que nós venhamos a ser prósperos dentro de uma sociedade onde tudo vai de mal a pior. E mais uma vez eu digo, quando eu falo prosperidade, eu não falo aqui de dinheiro. Mas uma coisa que é de suma importância para cada um de nós, uma coisa que é primordial para cada um de nós, é nós termos um equilíbrio dentro da nossa vida. Eu lembro que certa vez aqui o pastor Ricardo aqui, ele aconselhando um jovem, eu estava junto, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas o jovem preocupado com o que ia fazer, um jovem já próximo, perto de se casar, de ficar noivo, aquelas coisas todas. E ele preocupado, porque começou a falar de Biru, começou a falar que o mundo vai acabar, aquela coisa toda. O jovem começou a se desesperar. Já começou a se desesperar. E agora? Como é que vai ser? Aquela coisa toda. Vai, 3 sol, 4 sol, será quantos sol tem? O pastor lembra, aconselhando, irmão, não é assim. Não é desse jeito. Porque a pessoa foi ouvindo aquelas coisas e elas começaram a ter naquela situação de pavor. Não é dessa maneira. Calma o seu coração. Você vai noivar, você vai casar, casa. Não fica noivo, casa. Não se preocupa com isso. Tudo na nossa vida é um equilíbrio. Eu lembro dessa palavra ele falando. E para que a gente venha fazer também com que essa estabilidade e essa paz, ela venha estar dentro do nosso coração, no nosso lar, na nossa casa, dentro da nossa igreja, é necessário também esse equilíbrio. É porque muitas das vezes as pessoas elas não entendem isso.
Muitas vezes começa na fé e aquele desespero todo, e faz isso, faz aquilo. Não é desse jeito. O Senhor chama a cada um de nós a termos esse equilíbrio. Porque o Deus pelo qual nós servimos é um Deus equilibrado. Eu lembro na passagem da multiplicação de pães e peixes. Isso me lembrou aqui agora. Eu fico imaginando. A palavra fala de 5.000 homens, de mulheres. Olha a quantidade de pessoas que estavam naquele lugar. Os discípulos viram para ele e falaram: Senhor, manda todo mundo embora. Manda embora que não tem como não. Nem se tivesse 300 dinheiro aqui, a gente conseguiria comprar como gente toda. Jesus não, fala, calma. Eu fico imaginando, Senhor. Não, manda embora não. Deixa eles aí. Faz o seguinte: dá-lhes voz de comer. Eu fico imaginando os discípulos olhando para aquela situação. Nós, né, isso, dá-lhes voz de comer. O que tem aí? Aí ele pega lá os 5 pães e 2 peixes. Mas uma coisa que eu falo de equilíbrio é que o Senhor agora, ele manda para aquele povo se reunisse em grupos, ordenado. Devido ao equilíbrio pelo qual Deus, nosso Deus, ele tem, ele ordena aquele povo. Não coloca de 50 em 50, de 100 em 100, organiza aqui e ali, e assim o Senhor fez. Assim também na nossa vida. Vai acontecer situação na nossa, na minha, na sua vida, que aos nossos olhos, ao olhar, a gente vai se desesperar. Mas o Senhor é Ele que está no controle de tudo, de todos, de cada um de nós. É Ele que determina sobre cada um de nós aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. É Ele que dá esse equilíbrio para que nós venhamos a caminhar, a trilhar nesse mundo, aonde, mais uma vez eu digo, vai de tudo, de mal a pior. Tudo é um equilíbrio na presença do Senhor. Mas o problema é que muitas das vezes, como nós, essas alianças que o ser humano tem feito, elas não têm trazido esse equilíbrio para o homem. As alianças que são feitas, elas, ao invés de trazer a paz, trazer a calma, muitas das vezes ela desestrutura a cada um de nós. Muitas das vezes essas alianças não é com o Senhor, mas sim com as coisas lá de fora, com as coisas do mundo. Querendo viver um período de paz, de instabilidade, mas não no Senhor, mas não somente naquilo que o homem ele pode fazer na sua vida. O homem ele não tem poder de transformar, o homem não tem poder de curar, o homem não tem poder de salvar, mas o Deus pelo qual está presente na nossa vida, Ele tem esse poder. É tão somente Ele. É Ele vai dizer aqui, ainda lá em João 16, agora parte A do texto, Ele vai dizer assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. A paz vem dele, Ele está dizendo que vem dele. Tenho, porém, vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Depois Ele vai dizer, no mundo tereis aflição, mas para a parte A do verso, Ele fala, para que em mim tenhais paz. Mas muitas vezes essas alianças, elas são com homens, com pessoas, com governos. Eu lembro que o mundo, muitas das vezes, agora falando do nosso estado, eu hoje no serviço ali pesquisando, falando acerca disso, acerca de paz, pensando comigo ali, vendo acerca de paz, eu estava vendo que em 2008, o governo do estado, ele começou a criar essas UPAs, tentando trazer a paz, a estabilidade para aquele povo, perto de favela, enfim. Eles começam agora a trazer a paz, mas não da forma que o Senhor ele determina, mas segundo o desejo de cada um deles. A paz agora que estava sendo fornecida às pessoas ali daqueles bairros, de favelas, não é mais uma paz do Senhor que é sério entendimento, mas uma paz sendo dada através de fuzil, de armas. Mas a paz que o Deus pelo qual Ele quer dar sobre cada um de nós, a palavra diz que ela excede todo entendimento. É por isso que Ele diz
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais a paz. Em mim tenhais paz. Mas há essa aliança, esse jugo desigual, muitas das vezes, que o ser humano ele tem buscado, que ele tem feito, para tão somente querer herdar essa paz. O dinheiro pelo qual você não consegue ter a plena paz. A sua condição financeira, ela não tem condições. Você pode viver num lugar todo cercado, tudo câmera, aquela coisa toda, não vai trazer a paz. O Deus, Ele quer dar a cada um de nós. É somente através de Cristo Jesus, é tão somente por Ele, porque Ele sabe daquilo pelo qual nós precisamos. Ele sabe daquilo pelo qual eu necessito, você precisa. A palavra diz que Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe daquilo que é melhor para cada um de nós. E antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece, Ele sabe. Ele já conhece. Não tem como nós fazermos aliança com o mundo para poder querer angariar, querer buscar para si essa paz que o mundo oferece. O Senhor diz na sua palavra: no mundo tereis aflição. Nós vamos ter aflição, mas Ele fala para que a paz ela venha tão somente dEle, e não de homem, não de lugar algum. Mas tão somente da vontade do Senhor. Aí você vai me dizer: mas como que nós vamos fazer isso? Através da obediência à palavra do Senhor. Através da nossa fé. É você acreditar que ainda aqui nessa terra, ainda aqui nesse lugar, como eu disse lá no começo de Osés, que fala que o que prevalece é roubar, furtar, adulterar, ainda que é crer verdadeiramente que ainda aqui nessa terra, você pode usufruir, desfrutar dessa paz que o Senhor, Ele quer dar a cada um de nós. É você olhar para o mundo, e o mundo ele vai de mal a pior, as coisas acontecendo, mas você saber, com o equilíbrio que o Senhor lhe dá a cada um de nós, você saber que você e a sua casa estão guardados pelo Senhor. Estão guardados pelo nome do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Aonde não há outro pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus. Por isso, a importância da paz e da estabilidade em nossas vidas. De você buscar, de você crer verdadeiramente, de você fazer parceria, sim, mas não com o mundo, mas com o Senhor, com aquilo que é do alto, com aquilo que vem de cima. É por isso que a palavra fala para a gente buscar as coisas que são do alto, para que a gente não venha a se embaraçar, a se entrelaçar com as coisas dessa terra, porque elas vão tão somente roubar, tirar a paz de cada um de nós. É você entrar dentro da sua casa e você saber que ali dentro está o Senhor. Eu lembro do testemunho de uma cantora que ela já até faleceu. Eu já falei isso aqui certa vez. Fabiana, o nome dela, Fabiana Anastácia, é isso o nome dela. Eu lembro que ela, saindo de um culto, aonde ela foi ali para adorar ao Senhor, e ela não cobrava cachê, essas coisas, mas na época lá, devido à festividade pela qual elas estavam acontecendo naquela igreja, ela saiu, o pastor não olhou e viu, ela pegou e saiu. E e ela dizendo que ela saiu para sua casa e foi a pé, tirando seu sandália, seu calçado, e foi para casa a pé. Chegando dentro da sua casa, ela dizendo no seu testemunho que um homem vestido de branco, mas um homem todo trajado, vestido de branco, um homem bonito, ele começou ali a falar com ela, e quando ela falou do homem branco, a igreja começou a glorificar, exaltar: não dá glória agora não. Aquele homem começou a fazer propostas para ela, dizendo que ele ia fazer com que ela ficasse famosa, aquelas coisas todas. E ela depois ela teve o discernimento de ver que não era da parte do Senhor. Mas quando ela começou a negar tudo aquilo que aquele ser estava entregando a ela, querendo colocar diante dela,
ela dizia que esse homem começa a se transfigurar e ele começa o chifre a sair da sua cabeça. Satanás se apresentou na frente dela. Ela dizendo, não, eu não quero. Eu lembro que ela falava assim mesmo, olha isso que tem aqui dentro dessa casa. E ela olhando assim, apontando para a casa dela. E ela falando, isso aqui você não tem como me dar. É a paz que ela tinha dentro do seu lar. Satanás não tem condições de fazer isso sobre cada um de nós. Mas o Deus que está presente nesse lugar, Ele tem poder para fazer com que eu e você, a gente venha experimentar, viver esse período de paz dentro do nosso lar, dentro da onde nós estivermos. É você confiar. Então, como eu disse, é através da obediência ao Senhor, através da fé em Cristo Jesus, crendo verdadeiramente que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e através também da santificação, porque a palavra do Senhor vai dizer, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Então, para que eu e você, a gente venha ter essa paz, é nós termos esse cuidado sobre as alianças que nós temos feito no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Que tipo de aliança nós temos feito nesses tempos de hoje? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Salmo diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A palavra diz que uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé. Porque o príncipe da paz, ele habita dentro de cada um de nós. É ele que vai dar o equilíbrio para que eu e você, a gente venha caminhar, a gente venha prosseguir nesse mundo onde tudo vai de mal a pior. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estava estudando, vendo essa palavra, o irmão Márcio, ele mandou um texto para mim que me chamou a atenção. Lá de Jeremias. Não sabe não, só ouça. Eu falei, olha só, hein? Olha o que ele disse, mandou um zap para mim dizendo, o Senhor dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim que esperais. Pensamentos de paz e não de mal. O Senhor, Ele sabe daquilo pelo qual nós precisamos. Os planos dele são muito maiores do que aquilo que eu e você, a gente possa pensar. O projeto do Senhor para a nossa vida, o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida, ele vai muito além daquilo que nós pedimos. Por isso a importância de nós termos essa paz e essa estabilidade, e de como nós temos feito a nossa aliança, de como nós temos feito, em quem nós temos depositado, em quem nós temos feito, com quem nós temos feito essas parcerias, para poder manter a paz dentro do nosso lar. A gente vê hoje nessas jornais passando, aonde muitas vezes dentro de favelas, as pessoas, elas acham que a paz delas estão ali naqueles homens que ali tomam conta daquele lugar. As pessoas não estão colocando a confiança no nome do nosso Senhor. Elas creem então somente naquilo pelo qual, naqueles que estão muitas das vezes ali à sua volta. Mas nós não. Nós sabemos o Deus pelo qual nós servimos. Nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa confiança. Nós sabemos em quem nós temos crido e quem foi que nos trouxe para poder estarmos na presença dele. Foi o nosso Senhor. Então, é manter essa paz e essa estabilidade. E também é tempo também de nós termos uma liderança adaptada. O que é isso?
É você ser capaz, somos nós, ser capazes de se adaptar às circunstâncias que acontecem no nosso meio. De saber você lidar com as circunstâncias que acontecem no nosso meio. E muitas das vezes a gente não consegue se adaptar àquilo que está acontecendo no nosso meio. A palavra diz que Paulo, ele se fez fraco para ganhar os fracos, não é isso? Ele foi se fazendo fora de... Deixa eu ler o texto aqui para a gente falar melhor, 1 de Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. E assim somos nós também no nosso tempo de hoje. E quando eu falo isso, eu não falo de você se moldar às coisas do mundo, não é isso. Mas nós entendemos que o mundo pelo qual a gente vive, vai ser necessário, eu e você, a gente entender o que nós temos feito, aonde nós temos ido, o que nós temos feito a cada dia na presença do Senhor. Ele vai dizer assim, 9 no versículo 19, ele vai dizer assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Quando eu falo de você se adaptar, mais uma vez eu digo, não é de nós a gente se embaraçar, se entrelaçar com esse mundo. Até porque a palavra vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu falo de aliança, de muitas das vezes você se achegar. A aliança principal que nós temos que fazer é com o nosso Senhor. É com Ele. É se ajuntar a Ele, é se achegar ao Senhor. Porque a gente sabe que por nós mesmos a gente não consegue manter essa paz, essa estabilidade dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, na nossa sociedade, aonde nós estivermos. Por nós mesmos, a gente não consegue manter um nível, um equilíbrio, a não ser na presença do Senhor, a não ser junto desse Deus. É buscando a Ele a cada dia, não se embaraçando, se enlaçando com as coisas do mundo, não se deixando ser contaminado pelas coisas dessa terra, mas a cada dia olhando para Cristo Jesus, a cada dia voltado para as coisas que são do Senhor, para as coisas que são do alto, para aquilo que traz vida para cada um de nós, para que a gente venha ter esse equilíbrio, essa vida na presença do Senhor. Porque do contrário, a gente não tem como. Por isso essa instabilidade muitas das vezes. Mesmo nós buscando tudo isso, muitas das vezes essas instabilidades, elas acontecem também na nossa vida. Porque somos falhos, somos pecadores. E muitas das vezes essas coisas acontecem em cada um de nós. Mas há uma importância, uma necessidade da gente olhar para Cristo Jesus. Saber que a nossa paz, ela vem dele. Temos dito isso, para que em mim, diz o Senhor, tenhais a paz. É somente através de Cristo Jesus. É somente através do poder do nosso Deus. É seguir a paz com todos, como nós já dissemos. É a cada dia buscar a santificação dentro da nossa vida, do nosso coração. É tirando tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Tudo aquilo que vai causar mal dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que vem para muitas das vezes roubar a nossa paz. Nós falamos de manter a paz, a estabilidade, de se adaptar às situações que se acontecem dentro de cada um de nós.
E o terceiro ponto fala de você dar continuidade naquilo pelo qual o Senhor, Ele colocou no seu coração, dentro de cada um de nós. Fala de uma perseverança na presença do Senhor. De nós perseverarmos naquilo pelo qual nós temos aprendido a cada dia, através da palavra do Senhor. Através dos ensinamentos que o Senhor Ele tem dado a cada um de nós. Sabemos que não é fácil a gente manter isso. Sabemos que é com dificuldade. Sabemos que é com lutas. Sabemos que é com alianças, mas alianças feitas no Senhor, para que a nossa vida ela venha a estar a cada dia mais e mais na presença desse Deus. Esse homem, esse juiz, ele fazia assim as suas alianças. A palavra não mostra muito detalhe da vida desse homem, mas o que eu pude entender, o que eu pude ver, é que ali, para que ele pudesse manter toda aquela estabilidade dentro do seu reinado, dentro do seu governo ali, manter toda essa prosperidade, ele começa a fazer alianças para que aquilo pudesse trazer a paz dentro do seu governo, dentro do período pelo qual ele ficou ali reinando. Mas a nossa aliança, ela é feita com o Senhor, através de Cristo Jesus. É somente por Ele que nós vamos manter, a gente vai conseguir fazer com que essa paz, não a que o mundo oferece, mas a que vem do Senhor, ela venha a estar dentro da nossa casa. Eu lembro de Josué dizendo: Josué, eu não sei que Deus vocês vão servir. Se os alzeteus, heveus, amorreus, ele foi falando. Ele diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo, conjecturando eu, como se ele estivesse dizendo: a paz que eu vou receber ela vem somente do meu Deus. Por isso, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Para que nós venhamos a ter essa paz dentro do nosso lar, em cada situação pela qual nós falamos aqui, é somente através do Senhor. Através de mais nada, homem algum, nenhum que podem dar essa paz a cada um de nós. Homem algum pode dar essa paz a cada um de nós. Mas é a cada dia se esforçando, suportando as adversidades, as lutas que acontecem, mas confiando no Deus pelo qual nós servimos. Confiando no poder daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nos relacionando, é nos interagindo. Quantos estão nesse momento desesperados, sem saber o que fazer, perguntando de repente por si mesmo: e agora, o que vai ser? Condenar o homem, aquela coisa toda. Se esquecendo daquele que tem poder de dar a verdadeira paz, que é Cristo Jesus. Quantos nesse momento estão desesperados, sem saber de que maneira eles vão seguir agora, uma vez que aquele pelo qual eles estão depositando toda a sua confiança, agora eu acho que foi condenado, que já foi no julgamento lá. A nossa confiança, ela deve estar no nosso Senhor. A aliança que nós devemos fazer é com Cristo Jesus. A aliança que nós devemos fazer, em quem nós devemos buscar, em quem nós devemos confiar, é tão somente no nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Não desanimando de maneira alguma, não deixando ser sufocado pelas coisas dessa terra, não, mas crendo verdadeiramente que chegará um momento onde tudo isso ele vai passar. Eu não falo disso aqui, mas chegará um momento onde nós iremos desfrutar verdadeiramente dessa paz, mas não aqui, mas na presença do Senhor, no lugar pelo qual Ele preparou para cada um de nós, no lugar onde qual já está reservado para mim e para você,
para todo aquele que crê no nome do Senhor. É lá será verdadeiramente a paz. Lá será um lugar onde eu e você, nós seremos transformados. Um lugar onde não mais haverá dor, não haverá mais choro, mas um lugar onde nós estaremos vivendo dessa prosperidade, dessa estabilidade, desse período eterno que diz a palavra, na presença do Senhor. Então aqui no mundo, nós vamos ter aflições, mas ainda assim, nós temos como ter momentos, períodos de estabilidade dentro da nossa vida. Casa, igreja, trabalho, enfim, aonde nós estivermos, mas somente através de Cristo Jesus. Através do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Existe um órgão nos Estados Unidos chamado ONU, Organização das Nações Unidas, não é isso? Eles tentam de todo modo promover a paz. Eles não conseguem. Eles tentam de todos os meios resolver, sanar situações, guerras, conflitos. Eles não têm condições. Eles não conseguem. Mas o Deus pelo qual nós servimos, o Deus pelo qual está presente aqui nesse lugar, o Deus pelo qual está por essa breve palavra, por essa simples palavra, fala ao seu coração nessa hora. Ele é o príncipe da paz. É por Ele que nós seremos salvos. É Ele que tem condições de dar a verdadeira paz a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos começar a tocar aqui para a gente fazer um barulhinho. Eu queria só ler mais um texto aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não tem como, o homem não tem como, mas o Deus pelo qual nós servimos, Ele tem poder de dar a verdadeira paz a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso lá em João ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o lugar está lá, preparado. Então é a gente rever as nossas alianças. Em quem nós temos depositado a nossa confiança. É buscar a paz, sim, mas a que vem de Cristo Jesus, a que vem do alto. Vamos passar por dificuldade? Sim, nós vamos. A palavra mostra que esse governo de missão foi durante 7 anos. Um governo de paz e de estabilidade, mediante as alianças que eram feitas. Pega um filho, casa com um, casa com outro, traz de um lado, traz do outro. Mas a aliança que o Senhor chama a cada um de nós a fazer é com Ele, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele vai dizer assim em João 14 mesmo, aqui no versículo de número 27. Ele vai dizer assim para mim e para você: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz que excede todo entendimento. É essa paz que Ele quer dar a cada um de nós. Não essa paz que o homem veste, pega uma bandeira branca e sai balançando, ou então faz passeata vestido de branco, pedindo paz. Não é essa paz. Essa paz é falsa, ela é mentirosa. Mas a paz que vem de Cristo Jesus, é ela que nós devemos buscar a cada dia, para que o nosso lar
a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa igreja, a gente venha a estar de pé na presença do Senhor. É não deixar que nada nem ninguém venha roubar isso de você. Porque Ele disse, que nós lemos aqui no 27, louvado seja o nome do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Tome posse daquilo que o Senhor, Ele quer dar a cada um de nós. Ele quer dar a você hoje, nesse dia. Eu não sei como tem estado dentro do seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Uma vez que a palavra diz que muitas vezes vai trazer essa divisão, essa separação, pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha, sogra contra nora e essas coisas todas. Mas o Senhor está dizendo, eu vos deixo a minha paz. Então leva nessa noite, essa paz que o Senhor Ele quer dar a cada um de nós, leva para dentro do seu lar. Chegando lá, abrindo sua porta, diga, fala, Senhor, entra, Senhor. Entra. E coloca para Ele a sua situação. Diga para Ele a situação pela qual você tem passado. Porque é dessa maneira que eu também faço na minha vida, na minha casa. Porque não pensa, porque a despeito de estar, não de ser, porque quem é Cristo Jesus, mas de estar na situação de como estamos como pastor, que não é mil maravilha, não é. Nós também passamos por dificuldades, por adversidades. Situações também se levantam dentro do nosso lar, na nossa vida. Mas a diferença é o Deus pelo qual nós temos crido, nós temos confiado no Deus, que é Ele que dá essa paz a cada um de nós. Então é cada dia tomando posse disso, dizendo assim, Senhor, seja o Senhor da minha casa. Habita, Senhor, na minha casa, no meu lar. Eu não tenho condição alguma de eu por mim mesmo eu fazer com que eu e minha casa a gente venha a ter essa paz, essa prosperidade, essa estabilidade. Mas o Senhor tem poder. O Senhor é aquele que torna nova todas essas coisas. Então transforma a minha vida, transforma a minha casa, muda. Porque Ele quer mudar e Ele quer transformar. Porque Ele é o príncipe da paz. Foi Ele. Foi tão somente o nome foi o Senhor. Foi Ele que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância na presença do Senhor. Então é tomar posse disso. É fazer a aliança, as parcerias corretas, certas na nossa vida, para que a gente não venha ser enganado, ludibriado, mas tomando posse daquilo pelo que o Senhor Ele tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra, por essa humilde palavra nessa noite. Que você possa sair daqui crendo verdadeiramente que o príncipe da paz está aqui nesse lugar. E Ele quer também morar, Ele quer habitar também dentro do seu lar, aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor.